Boa tarde a todos os amigos do GPEC. Meus cumprimentos a toda a diretoria, trabalhadores, colaboradores, pedindo primeiramente a permissão dos mentores espirituais dessa casa, para que a nossa reunião transcorra num clima de harmonia, de equilíbrio e de aprendizado. Para a tarde de hoje, nós vamos conversar a respeito do tema O Homem perante a Consciência, extraído do livro de Dona Joana de Ângeles, O Homem Integral. Do ponto de vista histórico e antropológico, a sobrevivência equilibrada da sociedade, ela advém exatamente da ideia central de uma conjuntura, de um mito que consiga transmitir determinados valores do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, para que assim a sociedade ela se sustente dentro desse processo, dessa estrutura mais equilibrada. Naturalmente que podem ocorrer determinados desequilíbrios quando não há essa conjuntura central, esse entendimento, essa proposta de um equilíbrio mais harmonioso entre os indivíduos. O processo de adormecimento em que a sociedade se encontra tem contribuído de uma forma muito intensa para eventuais desequilíbrios da sociedade. Essa ideia de nós estarmos atrelados a um conceito filosófico que nos permita trazer uma ideia de unidade, uma ideia de fraternidade, se não for devidamente incorporada por todos os indivíduos, isso realmente enfraquece a formação da sociedade, trazendo muitas vezes desequilíbrios esses que podem ser, assim, traduzidos em determinados escapismos da própria sociedade para valores que não estão agregados ao valor dos conceitos de ética, do conceito de moral, muitas vezes fugindo para o hedonismo, para o prazer material, que vivenciamos hoje de uma forma até muito mais intensa, porque nós vivemos em um paradigma material. E o fato de estarmos atrelados a esse paradigma material tem levado à ideia falsa de que a felicidade, a busca do equilíbrio advém da aquisição de bens materiais. E isso, de certa forma, traz uma distorção nos conceitos filosóficos de uma base mais profunda, principalmente os conceitos filosóficos de uma base cristã, a qual nós buscamos vivenciar, nós buscamos entender, estudando, para assim contribuir no nosso processo de evolução, no nosso progresso natural, que advém das leis divinas ou chamadas leis naturais. Naturalmente que essas zonas de vazio, elas proporcionam um desequilíbrio na sociedade, nos indivíduos, desde o ambiente familiar até um ambiente muito mais amplo. Portanto, considerando-se então que os objetivos adotados pelo paradigma material, eles não trazem o fortalecimento, a ideia da consciência, são poucos aqueles que tentam buscar esses novos conceitos, essa ampliação da consciência, para assim buscar a planificação da vida, que está ainda afastada de todos nós por conta da forma como nós enxergamos a nossa existência, da forma como nós ainda estamos condicionados a determinados padrões materiais, padrões de beleza, padrões de felicidades, produzidos apenas pelo mundo material, pela aquisição do bem, pelo conceito do ter, indiferentemente do conceito de ser.
As filosofias, elas buscam exatamente abrir a condição para que cada um possa descobrir, se descobrir e identificar novos valores, valores esses através do conhecimento, através da prática do autoconhecimento, e assim conseguir então galgar novos níveis, novos padrões conscienciais para tornar o ser muito mais dotado de condições de ter uma vida a caminho da plenificação, porque a, a lei universal, o conjunto de leis universais, eles induzem e eles estimulam a que essa busca pelo autoconhecimento produz então esse efeito para que as pessoas consigam se elevar do ponto de vista individual, mas essa elevação vai proporcionar uma melhoria da saúde social que nós vivemos. Naturalmente que fixou-se no inconsciente coletivo a ideia da dependência, de um conceito mais amplo, de um conceito que pode ser direcionado para que todos consigam se afinar a estes conceitos mais profundos, sob o ponto de vista da convivência, do hábito, do comportamento moral e ético. Dona Joana de Ângeles, ela já nos diz que há uma carência muito grande ainda para que se consiga aglutinar todas as mentes, visando trazer o conforto necessário para o desenvolvimento do homem de uma forma natural e da forma como podemos entender, aliado às leis trazidas pelo Criador. No nosso ambiente de estudo, normalmente, nós buscamos conhecer essas leis para que, a partir desse conhecimento, tenhamos a melhor condição de desenvolver mais amplamente a nossa individuação e, assim, criar a melhor condição para o desenvolvimento do conjunto da nossa humanidade terrestre. Em uma análise mais aprofundada, o psicólogo Carl Gustav Jung, ele afirma que é necessário que a existência ela só se identifica como real quando ela se torna consciente para alguém. E como é que ela pode se tornar consciente para alguém? Ela se torna consciente à medida que o ego consegue enxergar esses conteúdos psíquicos de uma forma a apresentá-lo a uma realidade positiva. Desta forma, a tarefa de nós, seres humanos, é tentar buscar essa consciência a partir dos nossos conteúdos que estão ali adormecidos, escondidos, para assim, em apresentá-lo ao ego, haja a consciência destes conteúdos e a nossa vida consegue então criar um caminho mais consciente. Portanto, quando há a ascensão desses conteúdos que ainda estão no nosso inconsciente e eles passam a fazer parte da nossa consciência positiva, essa consciência ela passa a ter um novo nível de avaliação a respeito da nossa posição como seres humanos, como seres que contribuem de forma decisiva para a evolução da humanidade. E é esse o princípio que nós precisamos entender para aplicar à nossa existência. Segundo a questão número 132 do Livro dos Espíritos, a reencarnação ela tem como uma proposta tornar o indivíduo, o ser, um ser evoluído, torná-lo um ser
em busca da perfeição. E essa perfeição, ela só é possível à medida que se desenvolvem conceitos mais amplos, à medida que se busca o autoconhecimento, que se busca trazer à realidade, à consciência, esses nossos conteúdos que estão internos a nós e que fazem parte do nosso inconsciente. Se nós conseguimos, então, acessá-lo, nós vamos trazer à tona e poder avaliar e, eventualmente, alterar dentro de um plano mais positivo, dentro de um plano mais caminhando para a evolução, contribuindo para a mudança de hábitos, para a mudança de comportamentos. E isso vai trazer para todos um benefício que vai tornar a sociedade cada vez mais salutar. O processo de individuação, ele decorre exatamente disso, através da conscientização desses nossos conteúdos que nós não alcançamos de forma muito imediata. Isso exige um certo trabalho, um certo esforço, um certo desafio e a vontade cada vez maior de ascender. Se nós não temos essa vontade de ascensão, nós vamos continuar ainda dentro desse processo de adormecimento que tanto a dona Joana de Ângeles nos explica e nos incentiva a mudar esses conceitos, a sair dessa zona de dormência, zona essa que já vem sido alertado por diversos irmãos de luz, nos têm trazido isso. Podemos até lembrar Paulo na epístola aos Efésios, quando ele diz: olha, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e o Cristo vos ressuscitará. O que é isso? É exatamente mostrar, fazer com que as pessoas entendam que nós estamos vivendo uma vida apenas de aparência, uma vida baseada em conceito material, em conceito muito simples, muito rasos, quando deveríamos então buscar a essência da vida, buscar a essência de cada um de nós. E essa essência, ela nos é apresentada quando o Divino Mestre Jesus nos propõe a prática da fraternidade, a prática do amor ao próximo, a prática do amor a si mesmo. Porque o amor é a matéria-prima para a construção dos universos. É a matéria-prima utilizada pela criação divina, pela inteligência suprema. Então, essa é a ferramenta básica para a construção de tudo aquilo que nós conseguimos ver e daquilo que nós não conseguimos ver, mas ainda assim conseguimos sentir, conseguimos imaginar. Esse tecido todo, ele é produzido pela aplicação dessa lei universal chamada lei de amor. Aí, o convite a todos que tem sido trazido pela espiritualidade maior, para que nos despertemos e busquemos, então, essa nossa reforma íntima, essa nossa reforma do ponto de vista da consciência, porque à medida que nós ganhamos consciência, elevamos esse patamar, nós vamos enxergar a vida de uma forma muito mais apropriada do que a vida sob um plano puramente material, que, embora seja essa a nossa ferramenta de trabalho para a evolução, não deve ser entendida como a ferramenta principal, como o objetivo da vida. O objetivo da vida ele é muito mais amplo e passa principalmente pela aquisição da consciência. Por isso, sempre esse convite trazido pela espiritualidade maior para que possamos desenvolver esse instrumento fundamental ao nosso processo de evolução. Conhecer até onde vai o nosso ego, conhecer aquilo que ele nos proporciona e trazer esses conteúdos inconscientes para que o ego registre isso como real, é fundamental
nesse processo que estamos estudando hoje. De acordo ainda com Jung, a consciência é a relação dos conteúdos psíquicos com o ego, principalmente à medida em que essa relação ela é percebida por esse ego. Enquanto ela não é percebida, esses conteúdos eles não são percebidos pelo ego, esses conteúdos continuam ainda desconhecidos para nós. Daí a proposta de tentar trazê-los à tona para que o ego enxergue isso como a nossa realidade, que esse conteúdo vai passar a fazer parte do nosso consciente, transformando ainda os nossos novos inconscientes, porque à medida que nós temos uma melhor consciência, outros conteúdos psíquicos que estarão no nosso inconsciente, eles já serão nova estrutura para estudo, para um novo patamar de crescimento. E vamos ter sempre esse processo complementar. O ego enxerga esses conteúdos, transforma em consciência, essa consciência passa a criar um novo ego, que por sua vez também vai buscar novos conteúdos que não vieram à tona naquele momento, e assim passa a ser um processo sucessivo, e desta forma a ampliação de consciência ela se dá. Daí aqueles estudiosos, principalmente no mundo oriental, que buscam através da meditação melhorar o seu aspecto de consciência. A meditação é um instrumento importante para se conseguir trazer esses conteúdos. Isso no exercício individual, no exercício solitário, mas também o exercício profissional com a ajuda de um psicanalista, de um psicólogo, vai despertar esses conteúdos também. Portanto, a nossa reforma íntima, ela passa por esta aquisição. Se nós não conseguimos ter essa melhor relação com esses conteúdos, certamente nós vamos ter dificuldades de desenvolver a nossa melhor forma de elevação, de buscar o divino, de buscar aquilo que é transcendente e que faz parte da nossa vida de uma forma real. Todos sabemos que a nossa vida aqui no planeta, sob a veste material, ela tem um caráter transitório, ela tem um caráter experimental, ela tem um caráter educativo, ela tem um caráter, muitas vezes, de recuperação da nossa saúde espiritual, porque nós estamos vivendo em um planeta de provas e expiações, que se constitui de um planeta de reeducação, tanto do ponto de vista moral, ético, como do ponto de vista da melhoria da nossa relação com a consciência divina. E nós só vamos ter essa disposição, essa possibilidade de comunicação com a consciência maior à medida que nós alteramos o nosso padrão. Se nós mantemos o nosso padrão, certamente que nós não vamos conseguir a nossa comunicação. É sabido também de que a leitura que a espiritualidade faz a cada um de nós, das nossas rogativas, do nosso diálogo, ele advém exatamente da elevação da nossa frequência. Se nós não elevamos a nossa frequência, que ocorre através do sentimento que é empregado, naturalmente que nós vamos ficar ainda em um processo muito ineficiente. E ele só vai ter a sua eficiência, a sua comunicação com o mundo maior, se nós utilizarmos da nossa estrutura de sentimento. É a partir dessas frequências
que os irmãos espirituais conseguem entender a nossa comunicação. Exemplo disso é quando a mãe faz uma súplica à espiritualidade superior para que interfira em alguma situação de emergencial para um filho. Há uma força muito grande empregada normalmente pela mãe e que consegue sim sensibilizar e alcançar as frequências maiores. Assim, a nossa comunicação, se ela for puramente verbal, ela não vai atingir níveis mais elevados. Porque nós precisamos estar em ondas curtas. O que é a onda curta? É aquela em que há um espaçamento muito pequeno entre a frequência. Mas aqui no planeta Terra, nós estamos ainda em uma frequência longa. E a nossa frequência longa de pensamento e de comportamento, ela só consegue alcançar aqueles espíritos sofredores que estão aqui nesse mesmo plano que o nosso. Mudar essa posição, ela é fundamental para desenvolver um novo conceito consciencial. Então, entender de que nós temos que melhorar a nossa frequência vibratória, e isso é muito explicado pela doutrina espírita, pelas reuniões que acontecem. Então, sempre nós estamos estudando esse tema para que isso possa fazer parte da nossa realidade prática, da nossa realidade positiva. E se nós incorporamos esses conceitos à nossa vivência diária, certamente que nós vamos nos aproximar dessas ondas mais curtas e vamos nos distanciando dessas ondas longas. Pensar em amor é trabalhar com frequência de ondas curtas. Quando nós admitimos um sentimento de vingança, um sentimento de ódio, nós nos afastamos dessas ondas curtas e continuamos ainda com uma frequência vibratória de ondas longas. Essa é a diferença que nós precisamos entender para, assim, melhorar esses nossos conteúdos. A prática é fundamental. Esse conhecimento teórico é apenas um princípio básico, mas que tem que ser praticado com uma certa regularidade e criar um sinal de alerta quando nós estamos nos utilizando de baixas frequências. Então, ter sempre em mente como se fosse um sinal. Uma luz amarela acendeu naquele momento em que nós percebemos que o nosso padrão vibratório ele é um padrão mais baixo. Então nós vamos alcançar vamos sintonizar apenas os espíritos sofredores, aqueles que estão em situação parecida com as expiações aqui do nosso planeta Terra. Os estudos das leis herméticas, dos princípios herméticos, eles têm fundamental importância para que tenhamos uma melhor avaliação no sentido de criar as alternativas que precisamos para assim ampliar os nossos estudos nessa área. O primeiro princípio básico é o princípio do mentalismo, ou seja, que tudo no universo é mente, tudo se processa no nosso ambiente mental. Conseguir, então, atingir o nosso corpo mental superior através de práticas diárias é a proposta da espiritualidade maior. Esse é o maior incentivo quando nos orientam com a proposta de melhorar o nosso padrão vibratório. Se nós melhoramos esse padrão vibratório, nós vamos atingir o nosso corpo mental superior, que é o corpo mental apropriado para sintonizar com a frequência intuitiva. Então, as nossas intuições melhores,
elas acontecem exatamente quando nós estamos dentro dessa frequência. Se não estamos sintonizados com uma frequência no nosso mental superior, o nosso caráter intuitivo ele permanece inibido ainda. À medida que a consciência se eleva, ela se torna muito mais sutil. E, associado ao desenvolvimento emocional e ético do homem, vai proporcionar, então, uma melhoria no seu equilíbrio no sentido da solução dos conflitos. Utilizar-se da inteligência emocional, utilizar-se da inteligência espiritual, são propostas que vão permitir ao homem buscar o seu nível de harmonia mais desejado. E quando nós temos um melhor nível de harmonia, mais aí nós nos encontramos de uma forma mais propícia para superar determinados desafios, para ter mais foco, para ter mais entendimento. Então, por isso é que quando nós vamos fazer qualquer estudo, o ideal é fazer uma breve meditação, porque essa breve meditação vai abrir esses canais positivos de informação e assim a harmonia ela vai se estabelecendo, o equilíbrio vai se estabelecendo. À medida como nós fazemos uma prece ao iniciar um trabalho, e isso todos nós no ambiente da doutrina espírita já sabemos perfeitamente, que iniciar um trabalho com uma prece, nós harmonizamos essa psicosfera. E ao harmonizar a psicosfera, o trabalho ele transcorre de uma forma muito mais tranquila, com os resultados esperados, com os resultados planejados. Como ainda nós não estamos conscientes às respostas da vida, isso termina havendo um desequilíbrio, e esse desequilíbrio é quem vai provocar os sofrimentos a que a maioria de nós está submetida. O sofrimento ele advém da distorção de se entender as leis naturais. Quando nós não estamos sintonizados com essas leis, certamente nós temos aí uma consequência. E nós sabemos que a nossa vida é uma vida de consequência. Tudo aquilo que nós fazemos vai trazer um resultado futuro. Esse resultado ele pode ser positivo ou não positivo. Vai depender dessa estrutura mental, dessa estrutura de pensamentos que vai produzir os nossos comportamentos, os nossos hábitos, os nossos valores. E o resultado nós vamos ter posteriormente. No momento em que nós estamos aqui na Terra, muitos ainda encarnados por processos expiatórios, é sinal de que nós temos ainda muito que aprender. É sinal de que nós temos que recuperar determinadas atitudes que nos levaram a essa situação. E o aprendizado decorre exatamente disso, de nós nos conscientizarmos, porque senão vamos repetir sempre a mesma coisa. E se nós vivemos nessa repetição, nós não vamos conseguir, então, sair do mesmo ponto, do mesmo nível de consciência. Certamente que, ao descobrir essa necessidade, nós vamos caminhar de forma a modificar a nossa situação. Esse é um trabalho fácil? Naturalmente que não. Mas é necessário, muito necessário, para que tenhamos, então, essa evolução contínua. A evolução ela é compulsória, mas nós podemos contribuir de uma forma muito decisiva com essa evolução à medida que nós tomamos essa consciência. Então, a consciência do ser, ela é fundamental para que ele consiga dirigir a sua vida em um sentido mais amplo, em um sentido mais transcendente, em buscar a realidade da vida. Por que eu estou aqui?
de onde eu vim, para onde eu vou, o que é que eu devo fazer, qual é a minha missão aqui. A minha missão é puramente aprender, a minha missão ela é apenas recuperar aquilo que eu deixei de fazer, a minha missão é ampliar o meu conhecimento, é passar para um novo patamar, a minha missão é estar integrado a um grupo de ajuda, a minha missão é trabalhar, como já diz o próprio Evangelho, que a caridade ela é fundamental e que nós todos precisamos incorporar esse conceito, a caridade em seus mais diversos aspectos, não só na caridade material, mas ela pode se estender em diversas outras áreas. Então, cada um de nós precisa tentar descobrir qual é a missão individual. Qual é a missão é comigo mesmo? É só comigo a minha recuperação? Ou eu tenho um compromisso mais amplo? Se a gente consegue já fazer uma melhoria individual, isso já é um grande caminho andado. À medida que nós vamos buscando essa consciência, nós começamos então a enxergar essas necessidades, a enxergar quais são esses valores que nós devemos buscar e que nós devemos criá-los como objetivo nosso. Porque a vida sem objetivos termina criando essa sociedade que nós estamos vivendo hoje. A sociedade que vive apenas pelo prazer material. Porque a maioria de nós ainda não consegue compreender qual o real objetivo da vida. E é claro que os centros espíritas, com esse trabalho fantástico que os centros espíritas executam, o trabalho de acolhimento, de orientação, de conhecimento, vai sim proporcionar uma melhor percepção das pessoas a respeito dessa necessidade de aprender qual é o seu objetivo aqui como encarnado. Segundo o psicólogo Abraham Maslow, ele criou um modelo, que é um modelo utilizado e muito estudado esse modelo, mostrando a composição em 5 estágios da nossa sociedade humana. E ele estabeleceu a chamada pirâmide de Maslow. Essa pirâmide, ela mostra que a sua base, que representa uma população muito grande no planeta, ela ainda está preocupada com as suas necessidades básicas, que é satisfazer a sede, satisfazer a fome. Então, são mais de 2 bilhões de pessoas que vivem nessa situação penosa de buscar no seu dia a dia apenas a sua sobrevivência, lutam apenas pela sobrevivência diária. No segundo degrau, ele destaca que há um outro grande número de pessoas que já ascenderam a essa primeira etapa e nesse segundo estágio eles buscam a segurança do emprego, a segurança da casa própria. Então, se nós formos fazer uma avaliação rápida, nós vamos perceber que uma grande parte da população ela está concentrada nessas 2 fases da pirâmide, nesses 2 estágios, que é atender necessidades básicas e atender à sua necessidade de segurança. No terceiro estágio, ele entende que as pessoas que já conseguiram superar esses 2 estágios, elas então podem alcançar uma expectativa de sintonizar com as necessidades sociais. Aí já temos uma menor população. Depois disso, um quarto estágio seria alcançar a autoestima. E em um quinto estágio, alcançar assim, a autorrealização, né? Então, as pessoas que estão nesse ápice são as pessoas que se sentem autorrealizadas.
Mas será que elas estão também autorrealizadas num conceito mais transcendente, num conceito mais espiritual, num conceito de consciência? Porque esse modelo, ele agrega as necessidades e os comportamentos do ponto de vista material. Também do ponto de vista psicológico, porque o ponto de vista psicológico vai poder contribuir para a mudança desse estágio. Mas o ponto de vista do espiritual, ele vai depender não só disso, ele vai depender também da vontade, vai depender do interesse real em buscar a sua inteligência espiritual. Assim, se nós considerarmos esse modelo, como nós vamos então compreender que a maioria das pessoas não consegue ainda avançar nesse conceito da sua busca espiritual? Exatamente porque a maioria está concentrada ainda nas necessidades básicas de fome, segurança, da sua casa própria e do seu emprego. E isso pode até ser uma explicação para o porquê de 77% das pessoas ainda estarem em total adormecimento. 23% está ainda em um processo inicial de despertamento, até aqueles que estão despertos realmente, aqueles que já conseguiram alcançar uma melhor consciência. Mas é claro que para se alcançar uma melhor consciência, nós vamos precisar passar por determinados estágios. E esses estágios, eles estão assim, atrelados à própria sobrevivência do ser humano. E cabe também a nós, todos aqueles que já conseguem, pelo menos, abrir parte do olho, a entender a necessidade do despertamento, que levemos também essa contribuição àqueles que ainda não conseguiram sentir essa necessidade. Todos nós temos uma responsabilidade para uma sociedade mais consciente, para uma sociedade mais justa. Praticar a lei de justiça, de amor e caridade é fundamental para cada um de nós, dentro desse nosso processo de transição para uma esfera um pouco mais acima da que nós nos encontramos hoje. Segundo observações de Siddhartha Gautama, o Buda, ele diz que a vida ela é uma forma de sofrimento, né? E o objetivo desse sofrimento é exatamente buscar a libertação. Então, quando você se liberta desse sofrimento, você começa então a entender a vida. Portanto, essa vida que ainda nós estamos atrelados a essa condição, conforme explicado pelo modelo da pirâmide de Maslow, ela é a forma da vida atual, mas que tem trazido a produção de sofrimento. Então essa vida ela passa a ser toda construída desse sofrimento, tendo em vista que a maioria da população ela ainda se encontra nessa base da pirâmide. Daí nós entendermos o porquê que o planeta Terra é um planeta escola, é um planeta prisão, é um planeta hospital. Assim nós conseguimos ter, através desse modelo trazido por Maslow, por que nós estamos nesse planeta de provas e expiações, com todos esses compromissos que muitos têm a dificuldade de superar. E a lei do karma nada mais é do que a consequência. Então, nós vivemos uma lei de karma, nós podemos traduzir isso como consequência. O karma seria a consequência dos nossos atos. Se nós praticamos bons atos, nós vamos ter um karma que não vai ser um karma de sofrimento.
Mas como a maioria de nós ainda praticamos determinados comportamentos que não está sintonizados com a lei de justiça, de amor e de caridade, assim, o nosso karma nem sempre ele é positivo, porque é a consequência que nós estamos gerando. E a busca pela consciência tem esse propósito de melhorar essas consequências. Porque se nós entendemos que aquilo, mesmo que para a lei dos homens ela seja permitida, ela seja tolerada, pode ser que na lei divina isso não seja tolerado, que nós criemos essa consequência, esse karma, a partir de hábitos que para nós é corriqueiro, para nós é natural, mas que nem sempre é visto assim pela lei universal. E a lei universal é que nós estamos devidamente atrelados. A consequência ela é automática, não depende de ninguém, ela não é discricionária, ela é automática, ela é natural. Se nós infringirmos as leis naturais, certamente que nós estamos criando um karma para nós mesmos. Embora esse termo seja utilizado muito na cultura oriental, aqui também nós os utilizamos, algumas vezes de uma forma um pouco diferente, né? Quando as pessoas aí, olha, isso aí é meu karma, e tratam a coisa de uma forma muito mais simples do que deveriam entender para se aprofundar e identificar a necessidade da mudança de comportamento como uma forma de diminuir o sofrimento e diminuir essas consequências não positivas. E é a isso que nos leva o estudo da obra de Dona Joana de Ângeles. Nos leva a essa posição de que temos um compromisso muito grande quando nós reencarnamos. Nós temos um compromisso com os nossos companheiros de jornada, nós temos compromisso com aqueles que vêm na mesma família, aqueles que não vêm na mesma família consanguínea, mas estão ali, de certa forma, com alguma ligação conosco. Então, esses compromissos eles têm que ser vistos de uma forma como se fosse a nossa necessidade de missão, a nossa necessidade de mudança. A nossa necessidade está exatamente aí, ao compreender de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, quais são os nossos objetivos e para onde nós vamos. Se nós conseguimos, através desses estudos, pelo menos iluminar a nossa mente nesse sentido, nós vamos então buscar as ferramentas mais importantes para aumentar esse nosso grau de consciência. E aí é que Dona Joana de Ângeles ela nos propõe o seguinte, ela nos propõe um processo meditatório diário, porque à medida que nós vamos repetindo essa nossa meditação, nós vamos internalizando as nossas vibrações para aqueles conteúdos que não estão ainda em nossa realidade positiva, mas se nós praticarmos essa meditação de uma forma frequente, de uma forma diária, se for o caso até mais de uma vez por dia, é dessa forma que nós vamos alcançar essa busca, esse encontro com o nosso conteúdo inconsciente. Os nossos desejos insatisfeitos, eles podem também se constituir em uma forma de sofrimento. E esses sofrimentos, por não alcançar esses desejos, e principalmente os desejos de forma material, eles podem nos levar a determinados transtornos psicológicos. Conhecer, então, de que nem sempre os nossos desejos, eles são o nosso objetivo de vida,
Isso certamente que vai trazer um conforto e uma redução no nosso sofrimento. Então, nossos irmãos, eles chamam muito a atenção para isso, para a atenção do uso do ego de uma forma exagerada. E esse ego é aquele que vai buscar essas válvulas escapistas para tentar superar determinadas dificuldades. Quando nós devemos buscar, sim, enfrentar esses sofrimentos e, assim, também descobrir quais são as causas. E aí, consequentemente, a utilização da meditação orientada por Dona Joana de Ângeles, ela tem uma eficácia muito grande, porque se você se desnuda dos seus conteúdos de vaidade, de orgulho, de prepotência, de arrogância, você vai conseguir se compreender melhor. E vai se compreender exatamente através da utilização da prática meditatória diária, porque é uma forma de se desnudar. É uma forma em que, enquanto você está ali sozinho, você comece a pensar em você de uma forma real. O Mestre Divino já orientava com relação à forma que nós devemos nos utilizar para executar a prece. Buscar um local privado, um local que seja silencioso, criar uma harmonia psíquica e, nesse processo harmonioso, você consegue fazer a sua conexão com os espíritos mais elevados. Então, essa receita, ela permanece e é repetida por muitos irmãos de luz. E Dona Joana de Ângeles, ao nos propor a meditação diária, ela está, da mesma forma, trazendo o ensinamento, a orientação que foi trazida pelo Mestre Jesus. O que é a prece nessas condições? Não é uma forma de meditação também? Então, se nós não precisamos seguir as meditações que são assim orientadas, dirigidas, porque cada um de nós tem uma frequência vibratória. E saber utilizar essa frequência vibratória como uma forma de recomposição psíquica é que vai nos dar o equilíbrio e a harmonia necessária. Então, fazer igual aos outros não é necessário, porque cada um vai ter a sua forma. Mas seguir a orientação do Divino Mestre, ela é importantíssimo, porque você vai encontrar, então, a sua forma mais adequada, o ambiente mais adequado, vai criar a psicosfera mais adequada para essa comunicação interdimensional. Portanto, em um último recado da nossa magnífica Dona Joana de Ângeles, ela diz o seguinte, que adquirir a consciência plena é a finalidade da existência na Terra e que constitui a meta máxima da luta inteligente do ser. Fica aqui, então, esse último lembrete, como a meta nossa de que, para conseguirmos evoluir dentro da perfeição proposta pela inteligência superior, pela inteligência criadora, está a meta da busca da consciência. Por isso, o tema, o homem perante a consciência, nos traz essa avaliação muito importante, mostrando a grande necessidade, a grande relevância de que cada um deva buscar em si mesmo a sua própria consciência, para assim se tornar um ser mais atento ao próprio desenvolvimento e mais atento ao equilíbrio
e a comunicação com a espiritualidade maior. Meus amigos, agradeço a mais essa oportunidade de estar aqui trazendo esses pontinhos de reflexão, que certamente cada um vai poder reflexionar a partir da sua própria percepção, e que pode sim ser um incentivo para a contribuição da utilização dessa meta divina, que é a busca pela consciência. Agradeço mais uma vez aqui a oportunidade, querendo deixar aqui um grande abraço fraterno para todos e rogando sempre ao Divino Mestre que a sua luz seja o nosso caminho, que tenhamos a energia do Divino Mestre em nosso coração todos os dias de nossas vidas. Muito obrigado e um forte abraço a todos.